Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos chegando, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso barquinho. Boa noite, gente. Boa noite, Joana. Boa noite, Lu. Boa noite a todos, pessoal. Camila. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Naná Souza. Coisa boa. Boa noite, Cris. Vocês estão bem? Boa noite, Valéria. Um abraço para todos aí, querida. Boa noite, Alexandra. Quanto tempo, que coisa boa. Érica, Karina, um abraço, irmã. Pamela, Valdirene, Ricardinho, um abraço. Coisa boa. Boa noite, Aline. Boa noite, Marina. Pessoal, como é que tá o som aí para vocês? Hoje eu estou em viagem, mas não quis deixar de fazer o barquinho. Mas a internet aqui não é muito boa. Então, de repente, se der alguma falha, vocês me comuniquem, tá? Mas eu não quis jamais deixar fazer o barquinho. Mas a gente vai tentar. Se não der certo, é porque não era para dar. Aí a gente faz um outro dia dessa semana. Mas tomara que dê, né? Mas vocês me passem por gentileza aí como é que tá. Tá bom? Como é que tá aí o som? Tá legal? Tá legal? Obrigado. Que bom que tá bom. Boa noite, Mauro. Um abraço, irmão. Tô aqui pertinho de você. Boa noite, Andréia. Boa noite, Rita. Coisa boa. Que bom, gente. Eu tava preocupado. Mas que bom que tá dando certo aí. Se der umas osciladas, vocês sabem que é por causa da internet que não é muito boa. Tá bom? Mas vamos torcer para dar tudo certo, né? E hoje, né, nós vamos continuar os estudos do livro Fonte Viva, né? Que a gente se predispôs a estudar juntos, de forma aleatória. Então, para quem está no barquinho, desde o começo, né, dessa nossa jornada, lá na pandemia, há 4 anos atrás, né? A gente sempre abria um livrinho de forma aleatória e confiava, né? Confiava que, sempre pedindo a Jesus, a espiritualidade amiga, que guiasse a melhor lição, né? E foi um tempo muito bonito, um tempo que a gente percebia, não sei vocês, né? Mas pelo feedback, acho que muita gente sentia do quanto Jesus sempre estava presente, escolhendo a lição certa, né? Para todos nós. E eu tenho certeza que essa será uma noite igual, né? Que ele há de provir aí uma lição especial para todos nós, né? Esse daqui é o livrinho, ó, Fonte Viva, né? É um livro psicografado pelo Chico, né? Psicografia dele pelo Espírito de Emmanuel, né? Um dos livros mais bonitos aí da coletânea aí do Chico, né? Mas que bom, 4 anos de barquinho já, Márcia, você acredita? A gente está precisando fazer um encontro presencial, não tá? Hoje, depois eu vou refletir um pouco mais com profundidade sobre isso, mas a nossa família do barquinho aqui é uma família muito especial, né? E hoje eu estava pensando justamente sobre isso, sabe? O quanto a gente precisa de fazer, pelo menos uma vez, um encontro presencial. Né? Só que agora eu estou terminando a faculdade, né? Tô ainda com o Theo tá pequenininho, não vou conseguir me dedicar a isso. Mas hoje eu estava idealizando na minha cabeça para a gente fazer esse encontro no final de 2026. Eu acho que eu quis avisar vocês já, por quê? Porque eu sei que tem gente aqui de todo o Brasil, né? Tem gente até de fora do Brasil. E eu sei que para vir é caro, né? Principalmente aqueles que precisam vir de avião, né? Então, já vai fazendo uma reservinha para você, já vai guardando um dinheirinho, né? Para a gente fazer esse encontro em 2026, no final de 2026. Imagina que legal, pessoas aqui de todo o Brasil. Rio de Janeiro, Lisandra, é pertinho, é só vir, já guardar um dinheirinho, vir de avião, vir de carro, né? Eu tive no Rio de Janeiro também, eu acho que não tem distância não, gente. A gente se conhecer e um encontro tão especial desse
vale a pena a gente se programar. E o Bertone está fora do Brasil, mas é só se programar, né, Bertone? Então vamos mais ou menos deixar em stand-by essa ideia, mas no final de 2026 eu quero ver se a gente organiza um encontro presencial do Barquinho. Quem sabe? Deixa nas mãos de Deus, a forma como tiver que ser vai ser, mas já vai fazendo uma reservinha aí para você de repente fazer parte desse encontro, né? Eu já idealizei, é óbvio que não vai ser um encontro que vai ser custeado apenas o que a gente gastar aqui, né? Com alimentação, esse tipo de coisa. Jamais eu faria um encontro para arrecadar qualquer tipo de valor. Esse nunca foi o intuito daqui, né? Mas a gente sabe que tem custo, né? Então já vai fazendo uma reservinha aí. Tenho certeza que a gente pode providenciar e vai ser incrível, né? A gente tá junto aqui. Que legal, gente. Quanta gente aí junto desde o início. Algumas pessoas que chegaram depois. Mas todo mundo aqui se sente pertencente, né? A nossa família. E é isso aí. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar que hoje tem, com certeza, uma lição linda pra gente estudar juntos. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece, né? Então, meus irmãos, nesse instante eu vou pedir para que cada um feche seus olhos, para que cada um se sente ou se deite numa posição confortável, que sinta nesse instante o ar entrando e saindo dos teus pulmões. A gente vai se desconectando desse mundo material, dessas notícias. A gente vai se desconectando de nada, de tudo aquilo que a gente não leva deste mundo. Coisas da terra. E a gente vai buscando nesse instante se conectar com as coisas do céu, com a nossa alma, com o nosso espírito. E assim a gente já começa a sentir a aproximação de Jesus. A gente começa a sentir, como a gente estudou na semana passada, a aproximação do nosso anjo da guarda, que às vezes espera este momento durante toda a semana para poder estar do nosso lado, porque é um momento em que ele se faz ser ouvido, assim como Jesus, assim como os nossos entes queridos, que a gente já sabe pela psicografia da Mayra, pela psicografia do Júlio, que nos visitam nesses instantes da live, nos abraçam, se aproximam e sorriem, com certeza, de ver você aqui predisposto a aprender, predisposto a crescer, porque no final das contas essa é a visão maior que se tem do alto, de onde a gente realmente enxerga o que faz diferença aqui embaixo. Obrigado, Jesus. Ilumina, abençoa, adentra os lares e os corações. Leva a tua paz e a tua luz àqueles que dela precisam. Leva a coragem àquele que fraqueja. Leva a esperança àquele que sofre. Que nesse instante, Senhor, ao longo dessa canção, o Senhor possa curar, tocar e amar cada coração de cada irmão que está aqui presente. Não quero interromper o teu silêncio, Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. E o mundo é um oceano, minha alma é um furacão,
Minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e apaga a tempestade que agita o meu coração. E acalma o meu coração. E acalma o meu coração. E o vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. E acalma o meu coração. E acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. E acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se esperei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. E o meu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. E acalma o meu coração. E acalma o meu coração. Oh, e o vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. E acalma o meu coração. E acalma o meu coração. Oh, só venço este mundo se for em tua presença. E acalma o meu coração. Que assim seja. É isso aí, meus irmãos. Que coisa boa. Estamos aqui novamente conectados. Que coisa boa, gente. Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Espero que todo mundo tenha passado muito bem. Aqueles que estão chegando aqui fazia tempo que não entrava. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. É tudo no tempo certo. Não se culpe se às vezes um tempo você ficou afastado. Não se culpe se um tempo você ficou desconectado. Não há problema algum nisso. A questão é decidir voltar, né? Igual a gente se estudou no Filho Pródigo, né? Muito melhor do que nunca ter partido e às vezes continuar sempre igual, é a gente às vezes partir para o mundo, perceber que lá fora tá cheio de ilusões e voltar diferente, predisposto à reconstrução, né? Predisposto a de fato se conectar com o que a gente veio fazer neste mundo, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Recebam o meu carinho, o meu abraço, viu? E o abraço de Jesus. Meus irmãos, então eu vou pedir licença para a gente poder desligar aqui os comentários, né? Que coisa boa, muita gente querida aqui, cheio de mensagens carinhosas. A gente fica muito feliz. Eu leio todas, tá? Às vezes eu não comento, mas a gente vê todas aqui. Então, obrigado por cada um que está aqui no barquinho com a gente nessa noite, tá bom? Então eu vou desligar aqui as mensagens apenas para a gente poder se concentrar um pouquinho mais. E hoje, meus irmãos, como a gente tinha dito, né? E eu estou muito feliz que a gente resolveu seguir esse caminho juntos, né? A gente está fazendo um estudo, né? Esse vai ser o nosso segundo estudo do livro Fonte Viva, né? É uma obra-prima, né? Um dos livros, sei lá, para mim é um dos top 5 da obra de Chico, né? Tamanha a riqueza de cada mensagem dessa. São mensagens curtinhas, mas de uma profundidade
imensa, né? Então, como a gente se prontificou a fazer, agora eu gostaria que você aí na sua casa fechasse teus olhos também, se concentrasse aqui, e a gente pede a Jesus, a gente pede a espiritualidade amiga, nossa Mãe Maria Santíssima, que possa guiar a lição exata, aquela que o nosso coração necessita, aquela que nesse instante da nossa vida é uma palavra que vai fazer a diferença, que vai nos fazer reiniciar, vai fazer enxergar uma saída. Então que a lição de hoje possa vir nesse sentido, Jesus. A gente confia a você a rota da navegação de hoje. Então eu vou abrir de forma aleatória para nós aqui da Terra, mas jamais aleatória para o Senhor que no céu está. Diferenças. Aqui, ó. Questão não, né? A gente vai falar sobre diferenças, página 141, é a lição 63. Então vamos lá, vamos falar sobre diferenças. Diz assim, diferenças. Tem uma aí esse livro tem sempre um trechinho da Bíblia, ó. Tá vendo, ó? Ele tem um trechinho da Bíblia e depois vem a explicação de Emmanuel. E aqui esse trechinho está em João 13,35, que diz assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, João 13,35. Diz assim: Nas mais variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que de alguma sorte se ligam ao Mestre e Senhor. Então o que ele começou falando aqui pra gente? Eu já vou lendo e já vou explicando, tá? Pra gente não ficar um estudo cansativo. Então ele começou dizendo pra gente que existem variadas escolas do cristianismo. O que significa isso? Hoje eu ouvi uma frase que fala assim, Deus não está na igreja, Deus está dentro de você. Numa página espírita estava escrito isso, era uma pichação de um muro e a pessoa foi lá e escreveu isso daí, né? E aí eu estava vendo os comentários, né? Quer dizer, a gente gosta de ver os comentários. E aí já começaram as pessoas assim, Deus não está na igreja, mas também não está no centro espírita. Deus não está na igreja nem no centro espírita, mas também não está no terreiro. E as pessoas, algumas começavam a brigar, algumas já projetavam angústias internas, né? E até que tem alguns comentários que falam assim, não, Deus está assim. Deus está na igreja. Deus está no centro espírita. Deus está em todo lugar. Em todo lugar. Porque Ele é onipresente. E de verdade, isso é a coisa mais real. Não existe um caminho onde a gente possa dizer que Deus não está. Até naqueles onde a gente vê o mal aparentemente se instalando. Não sei se vocês chegaram a assistir, né, o filme do Chico, né, que é um filme maravilhoso e é uma passagem muito conhecida da vida dele, né? O Chico, quando ele fez 18 anos, o pai dele, que era uma pessoa assim mundana, né, uma pessoa da terra, queria de qualquer forma que ele deixasse de ser uma pessoa assim tão espiritualizada. Ele não acreditava em nada daquilo e estava na hora dele virar homem, segundo as palavras do pai, né? Estou reproduzindo aqui o que o pai dizia. E para isso ele levou o Chico num prostíbulo, né? E aí ele chega lá e fala assim, aparece uma garota de programa e fala assim, você cuida bem do Chico, tá? Ele falou, não, pode deixar ele para mim. Essa noite ele vai passar comigo. E aí o pai sai para outro cômodo, né? E de repente o pai tá lá no bar bebendo e de repente começa a escutar. Pai nosso que estás no céu, santificado. O pai não acredita. A hora que ele vai pro cômodo que o Chico tava, eles estavam em círculo, as garotas de programa, os clientes e o Chico lá no meio, de mãos dadas, fazendo uma oração. Então como é que eu vou falar que Jesus, que Deus não está inclusive nesses lugares? Porque se próprio Jesus nos disse que ele veio para os doentes,
e não para os salmos? Por que a gente vai achar que ele está trancado nas sinagogas? Como antigamente aqueles fariseus achavam. Passavam o dia todo lendo as escrituras, se vestindo de branco, fazendo jejum disso, daquilo. Mas a hora que saía lá, não tinha coragem de servir um pão. Não tinha coragem de afagar um irmão. Não é? Então onde é que Deus está? É o que essa lição começa nos dizendo. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que de alguma forma se ligam ao Mestre Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São simplesmente beneficiários e sonhadores. Então, olha só, por coincidência, eu não tinha lido o outro parágrafo. Mas aqui ele está falando justamente daquelas pessoas que ficam dentro dos templos louvando, somente orando, né? E ali elas se veem como um favorecido da obra de Jesus, da obra de Deus, alguém que simplesmente recebe uma graça, mas que não passa isso para frente. Vê Deus, vê como Jesus, a figura de Jesus, como alguém que simplesmente serve. Não entende que ele vai muito além de um gênio da lâmpada. Porque tem gente, e a gente também às vezes é assim, que vê Deus como um gênio da lâmpada. Você, no momento de aflição, esfrega a lâmpada e sai fazendo pedido, não é? E a gente se julga merecedor desses pedidos. E quando acontece, muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou pagar uma promessa que eu fiz. Mas qual é a promessa? Eu vou andar tantos quilômetros. Qual é a promessa? Eu vou dar um tal dinheiro para uma pessoa que precisa. Tudo bem, é válido. Quem sou eu para julgar? Mas eu me recordo de uma passagem que havia um homem que foi até o Divaldo, um homem muito rico. E ele então foi até o Divaldo e disse assim, Divaldo, você trouxe uma mensagem de um filho meu. E eu estava me ansiando por essa mensagem há muito tempo. Então, eu quero te dar esse cheque aqui. Na época, acho que era R$1 milhão, alguma coisa assim, né? Só que era em cruzeiros. E aí ele falou assim, eu quero que você vá lá e constrói um hospital. E com esse dinheiro dá para você construir um hospital e você acolher tantas crianças. Um hospital não, uma creche. Aí Edivaldo pegou o cheque, entregou para ele e falou assim, não. E eu estou te devolvendo esse cheque porque eu quero que você vai lá e constrói uma creche. Porque Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer o seu esforço, quer o seu trabalho. Essa é a moeda que importa para ele. E aí Edivaldo conta que depois de um tempo, esse homem dedicou a sua vida, vendeu seus bens, dedicou a sua vida a essa creche, a esse orfanato e foi morar dentro desse orfanato. E inclusive, quando ele começou, ele tinha um tamanho e depois ele aumentou 10 vezes, né? Então, é esse tipo de cristão que Deus espera de nós. É esse que se faz um exemplo vivo, não que se faz uma biblioteca ambulante. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu lembro que eu já contei isso no começo do barquinho, né? Que quando eu comecei a estudar bastante sobre a doutrina, e a gente começava a sair pregando. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque nessa parte os espíritos falam isso, e nisso Jesus fala isso, né? E aí, assim, a própria família começou a zombar. Falou, mas você está parecendo um pastor espírita. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, né? Com todo respeito. Mas pregando. E aí eu percebi que aquilo afastava ainda mais as pessoas que a gente ama. Não é? Porque ninguém quer ficar ouvindo lição de moral.
Então, se de repente a gente quer dar um norte para a nossa família, sejamos nós o exemplo de transformação. Porque em algum momento a gente vai passar por um sofrimento, e se você estiver ligado ao Cristo, ligado às coisas boas, a tua forma de enfrentamento vai ser diferente de todos os demais. E as pessoas vão chegar de forma natural até você e falar assim: nossa, mas como é que você conseguiu passar por isso? Você não me ensina? Aí sim, é o momento em que você foi convidado a mostrar o caminho. E aí com humildade fala assim: olha, eu aprendi dessa forma, tem um lugar que eu frequento, tem um livro que eu estou lendo, tem uma forma de pensar, tem o barquinho. Entende? Então, é isso. Sejamos nós o exemplo, né? Então, continua assim, ó. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna por meio de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São simplesmente sacerdotes e pregadores. Aqui ele vai falar de um outro tipo de cristão, que é aqueles que têm um linguajar muito bonito, tem uma fala exuberante. Fala assim: nossa, mas como é que essa pessoa fala bonito desse tanto? Aí você vai ver, cadê a obra? Cadê a obra dessa pessoa? O que ela faz além da fala? Que é como os sacerdotes, não é verdade? Eu estava falando para vocês, eu sempre estou citando, né? Para mim, o capítulo mais bonito, até agora eu estou na 3ª temporada do The Chosen. O mais bonito para mim foi aquele capítulo do Nicodemos, né? Onde Jesus ele foi encontrar com Jesus na calada da noite, para que ninguém visse. E Nicodemos, de todos os sacerdotes, ele era o supremo. Ele tinha a maior graduação entre os sacerdotes. Tanto é que tem um trechinho que eles falam que ele era quase um intermediário entre Deus e a terra. Olha só, gente, como era uma visão distorcida, né? Mas enfim, e ele se sentiu tocado por Jesus. Porque Nicodemos não era um homem ruim. Não. Mas ele tinha muita dificuldade de desapegar da posição que ele tinha encontrado. Porque ele falava muitíssimo bem. Onde ele chegava, as pessoas estendiam um tapete vermelho para ele. E aí, de repente, a mensagem de Jesus tocou ele de uma forma tão profunda que ele falou assim: eu preciso falar com esse homem. E então, na surdina, de madrugada, ele vai ao encontro de Jesus. E aí tem aquela passagem muito famosa que Jesus fala para ele, né? O homem não pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Já estava falando aí sobre a reencarnação, né? E aí ele não entende, fala: mas como nascer de novo? Como é que eu posso, depois de nascido, voltar para o ventre da minha mãe? E ele fala assim: em verdade eu vos digo, Jesus fala para ele, se você não entende as coisas do céu, você que é um doutor, como é que eu vou te explicar? Não é? Mas me siga. Aquela série é linda, né? Quando ele fala assim: follow me, siga-me. E aí Nicodemos, assim, aquele ator é incrível. Ele sente reverberar no seu coração tudo que ele tem passado até então. Ele olha para dentro de si, vê tudo que ele construiu, tudo que ele teria que deixar para trás se ele fosse seguir Jesus. E aí tem a cena mais incrível. Vou dar um pequeno spoiler. Mas Jesus está saindo para iniciar as peregrinações junto com todos os apóstolos e ele sente a presença de Nicodemos. Nicodemos está escondidinho atrás do muro. E Jesus olha naquela direção. E quando Nicodemos vê que Jesus está olhando na direção, ele esconde o rosto. E aí ele pega e começa a deslizar assim no muro, chorando, copiosamente. E aí Jesus fala assim bem baixinho: você chegou tão perto. Você chegou tão perto. Nossa, gente, essa cena é incrível. E assim, às vezes eu gosto de ficar pensando em mim.
será que eu estou seguindo? Ou será que eu tenho chegado tão perto? Não é? E você que está aqui? Você aí do outro lado da tela? Você chegou tão perto? Ou você escolheu de fato ser um seguidor? E quando eu falo ser um seguidor, não é para ficar chacoalhando bandeira, nenhum tipo de fanatismo, mas é as pequenas escolhas diárias de se tornarem um melhor filho, um melhor pai, um melhor ser humano, um melhor companheiro de trabalho, uma melhor esposa, uma melhor mãe, mais compreensiva, sempre baseado nos ensinamentos de Jesus, né? Isso é seguir, entende? Seguir não é a gente sair banando bandeirinha. Sou feliz porque eu sou espírita. Sou feliz porque eu sou católico. Não é isso. Sou feliz porque de repente eu decidi seguir o que Jesus falou. E não é que eu sou feliz por causa disso, mas eu encontrei a felicidade por conta disso. Eu percebi que assim, tenho dores sim, mas ficou muito mais fácil atravessá-las, né? E cuidando da dor do meu irmão, eu também cuido da minha. Vocês sabem que esses dias eu estava estudando a respeito do luto, né? Inclusive eu vou fazer o meu TCC na faculdade sobre esse tema, né? A espiritualidade no enfrentamento do luto. E aí eu estava vendo uma palestra de um psiquiatra e ele fala assim: por que é tão difícil você atravessar o luto e, entre aspas, superar, né, sozinho? Que luto a gente não se supera sozinho, a gente não passa sozinho, a gente tem que estar em grupo. Por isso que a gente tem os rituais dos velórios, porque são muitas pessoas que vão ali para poder apoiar. Mas depois que passa o velório, todo mundo vai embora para casa. E para quem já perdeu algum ente querido, sabe que aquele dia não é o pior. São os próximos dias, as próximas semanas, próximo mês, o aniversário, o Natal. Aquilo é muito difícil. E se você está num grupo, inserido num grupo de pessoas que também estão atravessando ou atravessaram aqueles primeiros meses, pessoas que estão um pouco à frente, pessoas que estão um pouco atrás, o enfrentamento se torna melhor. Por quê? Porque fisiologicamente a gente tem a liberação de ocitocina, né? Que é um neurotransmissor, é um hormônio, entre aspas, do amor. A gente consegue ali compartilhar com outras pessoas a nossa dor e é como se eu colocasse o peso do meu ombro sobre o ombro do outro, dele ele põe no meu e a gente vai dividindo. Por isso que eu falo para vocês, você pode estar enfrentando o luto que for, você pode ter o psicólogo que for, o melhor psicólogo do mundo, nada vai substituir um trabalho em grupo, nada. O trabalho em grupo voltado para o bem não tem nada que substitui. Não tem nada que é melhor do que isso. Não estou dizendo que você não precisa de uma terapia. Se você conseguir aliar as coisas, é muito bom. E luta é para ser vivido, não é para ser pulado, né? Mas é importante que a gente tenha um movimento de continuar. Todas as pessoas que aprenderam a conviver com a ausência de forma saudável, que eu já atendi e que eu já conversei, todas elas fazem algum trabalho voluntário. Todas elas de alguma forma estão envolvidas num grupo, entende? Então, se funcionou para todas elas, por que não funciona para você? Porque às vezes a gente quer passar o luto, passar essa dor, passar essa dificuldade, repetindo sempre os mesmos comportamentos. E é uma coisa tão óbvia. Se estou fazendo sempre o mesmo comportamento, por que vai ter um resultado diferente? Então, você que está passando uma dificuldade, um luto, uma dor, e está sozinho, meu irmão, minha irmã, faça um movimento pela vida. Faça um movimento. Eu estive com a Mayra o ano passado e eu contei essa história aqui para vocês. Tem uma das pessoas que frequentam lá a casa dela, que é uma mãezinha, que perdeu os 3 filhos num acidente. Os 3 filhos num acidente. 3 jovens. Assim, eu não tenho noção de como que se passa por isso. Sabe como?
Ela é uma das líderes da cozinha lá. Trabalho. Não tem outra receita que não seja o trabalho, o exercício do bem. Claro, cuidando. Se for preciso tomar um medicamento, vou tomar. E quando eu tomar, eu vou imaginar que foi Jesus que fez aquele medicamento. Mas o exercício do trabalho é que vai trazer a cura. Entende? Então vamos para frente. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São simplesmente escritores intelectuais, do quais a gente já falou, né? Todos guardam recursos e méritos especializados. Então, se você é um bom orador, você vai ter um mérito nisso. Se você é um bom escritor, você vai ter um mérito nisso. Não vai ser desperdiçado. Claro que não, não é? Você se dedicou pelo menos um tempo, mesmo que não se faça. Mas se você falando, escrevendo, também tem seu mérito. Mas nada como o exercício. Nada como a prática. Olha só. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem, por intermédio do verbo consolador, sempre que possível. Então, olha só. No começo, quando a gente fala no começo, é lá na escola do Cristo. Antes de Jesus se encarnar, ele reúne seus discípulos e já começa o exercício do apostolado. Ele divide eles em dois em dois. Então, por exemplo, ficava Tiago maior, Tiago menor, ficava Mateus e Zebedeu, ficava João e... Entende? De dois em dois. E ele diz para cada um deles: vocês irão pregar em meu nome. Vocês irão espalhar a minha mensagem. Vocês irão curar. E eles ficam desesperados. Falam: mas Senhor, mas como assim? A gente nessa nossa pequenez, como é que eu vou sair por aí pregando, curando? Eu não sou capaz disso. Eu vou falar sobre o quê? Aí ele fala assim: vocês vão falar sobre qualquer coisa que vocês tenham testemunhado eu fazer. Falem e curem. A tua fé vai curar. Então, olha só, desde o início, quando a gente se imagina lá nos primórdios, era sobre isso que Jesus falava. Era sobre essa construção da sua escola, do cristianismo, através da linguagem limitada de cada um. Porque às vezes você fala assim: nossa, Eduardo, mas assim, eu tenho umas palavrinhas tão simples, eu não pude estudar, eu malemar sei escrever, eu malemar sei ler. Como é que eu vou ser uma propagadora do Evangelho? Primeiro, pelo seu exemplo, e segundo, pela sua simplicidade. Porque muitas vezes não, sempre, o lastro do amor, ele é muito mais necessário do que o lastro da inteligência. Entende? Tem uma cena que eu sempre cito, do filme do Divaldo. Assistam, se vocês não assistiram, o Divaldo Mensageiro. Quando eles estão na reunião mediúnica, tem uma passagem onde se comunica um espírito muito revoltado, muito rebelde. E aí o doutrinador começa a falar com ele. Porque você tem que perdoar, porque você tem que agir assim. E aí o espírito vira para ele assim: quem é você para me falar isso? Quem é você? Que você sai por aí bebendo. Você desrespeita a sua esposa. Você fica olhando para as mulheres dos outros. E o espírito começa a agredir de volta. E aí ele fica mudo. Aí de repente tem uma senhorinha lá, ela parece até a Dona Bida. Ela simplesmente pega na mão assim, ó, do médium, e olha e fala assim: meu filho, para que tanta raiva?
E aí o Espírito fala assim, mas a senhora, quem falou que eu sou seu filho? Ela fala assim, mas aqui eu estou na posição de te amar como uma mãe. E ela tem tanto amor na fala dela que ela desarma aquele espírito. E na hora o médium começa a chorar, né? Externalizando as sensações do espírito. É a cena mais linda do filme. Para mim é a cena mais linda do filme. E aí depois, na hora que termina a reunião, uma das pessoas vai falar pro Divaldo, que o Divaldo era um mocinho ainda, ele falou assim, você viu como é que a senhora consegue doutrinar? Aí o Divaldo falou assim, nossa, ela deve ser muito estudiosa. Aí ele falou assim, não, ela não sabe nem ler e escrever. Mas ela é uma professora no exercício do amor. Então, é sobre isso. É sobre isso, né? Escreve conceitos edificantes acerca do Evangelho toda vez que as circunstâncias te permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Então, olha só, aqui nesse final, ele está falando de um cooperador diferente da Boa Nova. De um cooperador diferente. Do tipo de cristão que Deus espera que sejamos. Que sejamos os colaboradores na transformação deste mundo. Que tipo de cristão que é esse? É o que louva o Jesus com os pensamentos, palavras e atos? Que mais? É o que distribui o tesouro do bem. Que mais? É o que ultrapassa toda pregação falada ou escrita, agindo na sementeira do bem. Que mais? É o que não pede recompensa, não pergunta por resultados e não se sintoniza com o mal. Não se sintoniza com o mal. Eu quero falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Vamos tomar muito cuidado com a sintonia com o mal. Mas eu tomo, Eduardo. Eu sempre tomo, certo? Mas eu quero que vocês hoje guardem uma fala bem curtinha do Chico. E eu espero que essa fala reverbere para sempre na sua vida. Ela diz assim: o mal não merece comentário em tempo algum. Ponto. Mas é uma fala tão simples, Eduardo. Pois é. Mas se a gente empregasse ela, a gente ia modificar tanta coisa. Porque esses dias eu estava vendo, né? O Haroldo estava falando uma coisa muito interessante. Ele falou assim, que não discuta com o diabo. Ele estava falando sobre aquela passagem bíblica, né, que fala que Jesus, antes de fazer o Sermão do Monte, passou 40 dias e 40 noites no deserto e todos os dias o diabo tentando ele, né? Claro que é de forma alegórica. Mas ele fala assim, não discuta com o diabo, porque ele é excelente argumentador. E o que ele quis dizer com isso? Todas as vezes que a gente vê uma discussão, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na internet, a respeito de alguém defendendo, por exemplo, pena de morte, a respeito de alguém defendendo ódio a alguma minoria, alguma raça, preconceito, ódio político, não gaste sua energia discutindo sobre isso. Não gaste, porque você vai perder. Como é que eu vou perder, Eduardo? Eu sou ótimo de argumentação. Eu estou te falando de outro tipo de resposta, de outro tipo de derrota. A gente perde, sabe o quê? A sintonia com Deus. Porque às vezes você sai daqui na terça-feira extremamente espiritualizado, bem conectado. Mas aí no café da manhã de amanhã, uma pessoa levanta uma questão política. Uma pessoa da família levanta uma questão, sei lá, no trabalho, de preconceito.
de violência. E você entra com um argumento no sentido de querer apacentar aquela fala. Não, mas não é bem por aí. Aí a pessoa rebate de volta. Como não é? É porque não é com você. Leva para sua casa. Você começa aqueles argumentos, sabe? É porque não é com seu filho. E aí você começa a se inflamar. E você responde de volta. E de repente você se perdeu. Se perdeu de Jesus. Se perdeu da tua essência. Você se envolve naquela discussão acolorada e o diabo vence. Vamos usar essa alegoria, né, gente? Claro, vocês estão entendendo. Entendeu? Então, por isso que o Chico dizia, o mal não merece comentário em tempo algum. Quando alguém vier para falar alguma barbaridade para a gente silencia e fala, pois é, né? É difícil, né? Mas vamos seguir em frente, né? Vai dar tudo certo. É isso. É isso. Entende? Não dá corda para o mal. Ou então, coloca outro assunto. Muda a frequência, né? Essa é a postura que se espera dos novos, vamos dizer assim, propagadores do Evangelho. Olha aqui. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Nunca negligencia a oportunidade de amar, esteja onde estiver. E acho que é isso, né, meus irmãos? Hoje o estudo é mais curtinho, né? Eu espero que vocês estejam gostando, né, desse nosso estudo do Fonte Viva. Espero que a gente esteja aprendendo bastante juntos. Hoje nós falamos sobre diferenças. A diferença entre ser um cristão apenas no título e a diferença entre ser um cristão na ação, nas palavras. Vocês já viram alguma vez eu entrar aqui e falar assim, pessoal, quem não é espírita, por gentileza, pode se retirar de forma alguma. Vocês nunca vão ver. Nunca vão ver. Hoje mesmo eu estava falando com um grande amigo que é padre. Eu tenho um carinho enorme por ele. E ele está sempre assistindo às lives, né? A gente se encontrou há muito tempo atrás. É uma pessoa maravilhosa. É um caminho diferente do meu, não é? Agora, de fato, será que nós estamos muito mais do que lendo os nossos livros diferentes, praticando o que está escrito naquele livro na prática, na vida real? Porque é isso que nos une. A gente briga por conta de folha de papel, mas a gente esquece que o que a gente deveria de fato se preocupar é o que a gente traz o que está na folha de papel para a prática. E aí não haveria espaço para a briga. Porque todas as religiões cristãs pregam as mesmas atitudes de amor. Ah, Eduardo, mas o Espiritismo fala de reencarnação. O catolicismo fala de purgatório. Tá, mas isso é uma coisa tão minúscula. Se a gente for resumir a essência de todas elas, qual é? Ama. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Perdoa. Releva. Aprende. Cresce. Entende? Olha só, a irmã aqui falando. Sou católica, mas adoro suas lives. Pois é. Como a gente, por ser espírita também, qual é o problema da gente assistir outras pessoas de outras religiões? De forma alguma. Eu já tive várias pessoas espíritas que ficaram falando assim, Eduardo, assim, eu vou te falar uma coisa, mas assim, eu não quero que você fique chateado, mas eu tô indo na igreja domingo, porque perto da minha casa tem um padre e eu gosto muito do sermão dele. Meu irmão, Jesus está na igreja também, está no centro espírita, está onde existe amor, entende? Então, vamos buscar isso. A Vanessa aqui, eu sou evangélica, que bom, tenho grandes amigos evangélicos, gosto de ouvi-los, né? Então, é sobre isso, gente. Esse tempo de segregar pelo que está escrito na letra de lei já passou. Já passou, meus irmãos. Nós vamos precisar de nos unir pelas ações. Então, eu quero encerrar aqui a nossa live apenas lembrando, né, a todos vocês o que eu falei no começo.
final de 2026, nós vamos fazer um encontro presencial do Barquinho, tá? Então, já vai fazendo sua reservinha aí. Provavelmente vai ser aqui em Franca, né? Porque eu preciso me organizar por aqui. Mas a gente vai se encontrar como irmão de jornada, como irmão de caminhada. E vai ser um encontro lindo, tá? E é isso. Enquanto isso, a gente vai se encontrando por aqui e por outros lugares onde Deus determinar, tá bom? Vamos encerrar? Vamos encerrar a nossa noite de hoje com uma canção? Para que a gente possa descansar, para que a gente possa se asserenar e para que a gente possa, quem sabe, se encontrar em desdobramento e compartilhar um grande abraço, né? Só o amor. Vou cantar para você, Mariana. Viu? Então vamos lá, meus irmãos. Então, meus irmãos, nesse instante eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos nesse momento de conexão, nesse momento onde a gente se sente melhor, onde a gente juntos aprendeu nessa noite que tipo de postura que Jesus espera de nós. Ele não espera que a sua postura seja melhor do que a de fulano, do que a de ciclano. Ele espera que a sua postura seja melhor do que o seu eu de ontem. Você não tem concorrente em nenhum campo da sua vida. O seu concorrente é o seu eu de ontem. Você só precisa ser melhor do que ele hoje. E se de repente você não conseguiu, saiba, é tempo sempre de recomeçar, de se permitir uma nova chance. Então, que Jesus te abrace, te envolva, te fortaleça, te encoraje na busca por se tornar cada vez melhor um eu hoje. Só o amor pode trazer a paz quando a dor em pranto se desfaz. Só o amor perfuma o coração com a essência do perdão, deixando a alma leve. Se o matiz de um sonho desbotar com toques de amor, a flor renascerá. E se sofrer uma desilusão na brisa do perdão, o amor encontrarás. Se não mais encontras paz e alegria, se são iguais na vida todos os dias, espalhe o amor no caminho e verás que você não está sozinho. Com amor e Deus no coração, não importa se sentir medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, encontrarei a paz.
isso, meus irmãos. Um grande beijo, muita luz, muita paz e até semana que vem. Fiquem com Deus. Muito obrigado.